O projeto de educação ambiental, Rede Observação, é uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzido pelo IBAMA. Tem como objetivo realizar a organização social através de processos educativos que englobam formação, pesquisa e intervenção social. O trabalho é realizado através de um acompanhamento técnico, pedagógico e administrativo que busca monitorar e avaliar os conflitos vivenciados pelas comunidades nos municípios da área de influência dos empreendimentos sob responsabilidade da PRIO. Conflitos ambientais territoriais se referem a disputas materiais e simbólicas por um mesmo recorte territorial. Como método de trabalho, a equipe de formação e pesquisa conduziu reuniões para a identificação das estruturas que interferem nos territórios e os impactos associados à cadeia produtiva de petróleo e gás. Esses conteúdos ajudaram no direcionamento das ações do projeto e serviram como ponto de partida para o processo educativo dos outros eixos metodológicos, em cada um dos territórios dos 11 municípios atendidos pelo projeto. Em Araruama, segundo o município com mais habitantes da região dos lagos, a origem dos impactos está relacionada à construção da ponte Rio-Niterói e da pavimentação, expansão e criação de outras vias, impulsionadas pela chegada da indústria do petróleo em Macaé. A facilidade de acesso resultou no crescimento populacional e no desenvolvimento do turismo, impactando o modo de vida das comunidades tradicionais ao gerarem especulação imobiliária, gentrificação do território e pressão sobre os serviços públicos. Muitas obras, muitas construções feitas na margem da lagoa, provavelmente o esgoto vai ser para a lagoa. Os principais conflitos monitorados no município foram saneamento básico dos corpos hídricos da laguna para a manutenção da qualidade da água e regulamentação dos usos do espelho d'água na laguna. Dentre os principais grupos impactados pelas transformações ocorridas no município estão os pescadores artesanais, que enfrentam um processo de descaracterização de seu território. Agora veio o ferryboat. Antes tinha o kitesurf também, que atrapalhava um pouco a gente se cercar. Tem as canoas havaianas. Não foi falado para o pescador que ia ter. Não houve uma audiência pública para saber do pescador se ia causar dano, se não ia. Os pescadores atuantes no Rede Observação trabalham em duas pautas principais. A primeira se refere ao diálogo constante com a concessionária Águas de Juturnaíba, investigando a qualidade da água que afeta diretamente o bom estado do pescado e compromete os apetrechos da pesca devido à proliferação de algas. A segunda se refere ao uso do espelho d'água na laguna. Em dezembro de 2023, foi realizado um encontro de revisão do Plano de Recursos Hídricos da região hidrográfica Lagos São João e, a partir da contribuição de um pescador artesanal da Pontinha, o transporte hidroviário foi inserido no plano como um elemento que gera impactos na atividade pesqueira. A gestão dos usos da lagoa, ela vai ter que ter proposição em relação a esse assunto. E aí, a participação de vocês nesse espaço é de suma importância. Porque aqui são mulheres de pescadores que estão dentro da cooperativa. E a partir do momento que ele sai para o mar, não consegue pegar esse pescado, sinto bastante. Afinal de contas, nós somos uma cadeia da pesca, né? Se está atingindo eles, está atingindo a gente também. Em São João da Barra, município do Norte Fluminense, estão localizadas famílias que pescam e beneficiam o pescado da região. Neste mesmo território está localizado o maior complexo portuário industrial da América Latina, o Porto do Açu. O porto chegou e pegou uma parte que vai do farol do heliporto até chegando a Tafona. E para dentro do mar, pegou 26 milhas de mar adentro, de boia que a gente hoje não pode pescar mais. As principais estruturas geradoras de conflito no município são grandes empreendimentos como o Complexo Portuário do Açu, perda de território marítimo e ineficiência de políticas públicas de incentivo à pesca artesanal. A questão principal ali é a criação de um Conselho da Pesca. A gente acredita que tendo esse Conselho da Pesca, a gente vai ser mais ouvido, né? Porque a gente já tem a secretaria e tem a colônia. São os dois representantes da classe, mas que até então não dá muito ouvido à classe, né?
o grupo aguarda retorno dos órgãos responsáveis e faz um acompanhamento próximo do processo junto à prefeitura. Eu vejo um crescimento, um amadurecimento depois dos PEAs. Embora não se destaque como atividade econômica realizada em Itapemirim, o setor de petróleo e gás é a principal fonte de receita do município. A partir dos anos 2000, o governo do Espírito Santo passou a utilizar um discurso pautado no desenvolvimento do Estado através da industrialização e ampliação da infraestrutura para exportação e para a produção de petróleo e gás. Em 2014, uma grande área na Praia do Martins, em Itapemirim, foi privatizada para a construção de um porto. Esse pontão vermelho aqui, que é justamente essa privatização da praia, que é da Edson Show West. Eles arrendaram esse pedaço com uma promessa de um porto que viria e que até agora nunca veio. A privatização da área impactou a atividade extrativista do marisco, visto que as marisqueiras foram proibidas de limpar e cozinhar o marisco na praia. Aí aqui que a gente cozinhava, já ficava as cascas aqui, a gente só levava o sururu já despinicado. É só chegar em casa e lavar. As principais estruturas geradoras de conflito no município são proibição do cozimento do sururu nas praias, criminalização da atividade tradicional, falta de estrutura física para beneficiamento e ausência de políticas públicas de fomento à atividade marisqueira. O nosso maior problema é na venda do nosso produto e o reconhecimento. Tinha vontade mesmo de ter um espaço para nós, um espaço para a gente cozinhar. Diante desse contexto, as marisqueiras estão se fortalecendo enquanto coletivo para a luta por políticas públicas específicas, buscando garantir condições adequadas para o exercício da atividade tradicional. Gente, o que é que eu faço? Não posso cozinhar o meu marisco na praia, não posso cozinhar na minha casa. Aonde eu vou cozinhar? Fala aí pra mim, gente. Antes, nós pegávamos o marisco ali, catava o marisco ali na pedrinha e cozinhava ali mesmo na beira da praia. Hoje em dia nós não podemos, porque tem um restaurante que avançou até o caminho que vai para a reta da Graçainha, sendo que ali sempre foi o nosso território. Por isso nós chamamos maretório, porque a área do pescador não é só o mar. Em Arraial do Cabo, marisqueiras e pescadores artesanais também tiveram seus modos de vida tradicionais impactados por consequência da indústria do petróleo a partir da década de 1970. Gentrificação, especulação imobiliária e o turismo atraído pelas belezas naturais abriram disputa com a tradição extrativista. O nosso cotidiano foi transformado, o nosso espaço, o nosso território vem sendo tomado. E nós não percebíamos isso. Só passamos a perceber depois que os projetos de educação ambiental veio à comunidade. Os principais conflitos monitorados no município foram disputa de território e maretório com pesca industrial e turismo predatório e gestão da reserva extrativista. Antigamente, antes de começarem com os passeios de barco, essas coisas, nenhum barco de passeio podia parar na ilha porque os pescadores não deixavam. Às vezes deixava um, deixava outro. E nisso foi que hoje em dia os barcos de pesca não pescam mais lá, porque os barcos de passeio tomaram conta de tudo. Pescadores e pescadoras relatam uma diminuição na quantidade de pescado. A reserva extrativista foi criada para os tradicionais. E rema, vai lá fora, busca o peixe no remo, no braço e volta aí ao encaminhamento para as mulheres preparar o peixe. Diante da necessidade de fortalecimento das trabalhadoras ligadas à cadeia produtiva de pesca artesanal, um grupo de mulheres se reuniu e formou a Cooperativa de Trabalho Mulheres Pescadoras, Aquicultoras e Artesãs da Prainha, Sol, Salga e Arte. Depois da nossa cooperativa, nós ficamos visíveis, saímos da invisibilidade. Desde então, o grupo vem se estruturando para valorizar a cultura local através do resgate das tradições e da reivindicação de seus direitos, a fim de garantir a manutenção da atividade tradicional. Quando a gente chegou aqui, as matas, eram expansivas. A gente não precisava vir hoje nessa distância que a gente está procurando um goiamum, procurando um peixe. Em Cabo Frio, no distrito de Tamoios,
está localizada a comunidade do Chavão, um território ocupado por famílias ribeirinhas desde a década de 1960. Atualmente, há cerca de 50 famílias do Chavão que vivem diretamente da pesca do guaiamum. Os principais conflitos monitorados no município foram redelimitação da área do Parque Natural Municipal Mico-Leão Dourado e regularização da pesca do guaiamum. O crescimento populacional da região dos lagos, intensificado nos anos de 1990, ocorreu com a criação de loteamentos, condomínios e expansão urbana, modificando a paisagem. Com a indústria do petróleo, eu acredito que aumentou muito a população também, né? O pessoal quis se aproximar mais da indústria. Então, quem veio do Rio passou a morar aqui em Tamoios, quem veio do Norte passou a morar em Campos ou até próprio em Macaé. Então, quer dizer, a população chegou mais para perto das empresas, né? Diante desse cenário, foram criadas 2 unidades de conservação nessa área, como tentativa de frear a ocupação desordenada e proteger os recursos naturais. Só que essa ação trouxe problemas para a comunidade ribeirinha. Em 2016, a prefeitura colocou o pessoal do Chavão na justiça, dizendo que eles estavam dentro do parque, para desocuparem. Quando chegou a intimação para mim ali, né, da desapropriação das terras, me deixou sem chão. Eu, como pegadora de guaiamum ribeirinho, como que nós podemos sair do nosso local, que somos ribeirinho, né, que temos a nossa imagem do nosso rio, aonde que eles vão colocar? E através do trabalho do Rede Observação junto com o pescador, a gente puxou uma visibilidade maior, fez o que o poder público olhasse para a gente de forma diferente. Então os órgãos fiscalizadores acabaram tirando a gente, no caso, de dentro do parque. Essa parte aqui é a parte que hoje está entrar como desapetada no caso de dentro do parque. Outra grande pauta dos pescadores do Chavão estava relacionada à proibição da cata do guaiamum, ao período de defeso do crustáceo e à fiscalização do ICMBio. Tanto o IBAMA quanto o ICMBio, o meio ambiente, né? A relação da gente no início não era muito boa, né? O defeso nosso aqui, totalmente ele está errado, porque na época que o defeso nosso aqui está aberto, é a época que as fêmeas estão soltando as larvas dela, que é os ovos dela, né? Para poder fazer a procriação do guaiamum. Eles tinham uma reivindicação antiga, né? Porque eles podiam catar em períodos que não era possível, né? Assim, porque o defeso, a época do defeso, ela é feita de acordo com as estações do Nordeste. E aí, com o processo no PEA, Rede de Observação, eles também se organizaram junto com uma universidade para que fosse feito um projeto de pesquisa para comprovar que o período de defeso do guaiamum ali naquela localidade estava errado. A gente fez esse trabalho, houve essa proximidade com o ICMBio, né? E a gente criou esse plano de manejo para não mudar um defeso federal, mas criar, entendeu, um plano de gestão local. Em 2022, foi criada a Associação de Catadores, Pescadores, Aquicultores e Moradores do Chavão. A institucionalização do grupo possibilita a ocupação de espaços públicos de decisão e viabiliza que eles concorram a editais de fomento à atividade tradicional. Atualmente, a comunidade participa formalmente, levantando pautas e encaminhando demandas do Conselho Gestor Integrado da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São João, das Reservas Biológicas de Poço das Antas e União e do Conselho Gestor do Parque Natural Municipal do Mico-Leão Dourado. Na região do Imburo, em Macaé, vivem famílias agricultoras que convivem com as consequências da retificação de rios, fazendas de pecuária, aterros sanitários, exploração mineral, transformações impostas ao município após a chegada da indústria do petróleo. As principais estruturas geradoras de conflito no município são aterros sanitários, mudanças na estrutura do município frente à chegada da indústria do petróleo e ineficiência de políticas públicas de incentivo à agricultura familiar. Teve uma época que nós tivemos uma ajuda boa da prefeitura, tinha trator, tombava a terra, mas hoje, de 12 anos para cá, nós não tem nada. Sobre o lixão tem um aqui, né, que é o Incense, e tem esse aqui, que é do outro lado da BR-101. Hoje não chega aqui, mas mais tarde pode chegar no solo. Pode prejudicar os que estão vindo de lá para cá depois de nós.
que já tem tudo direitinho no lugar ali. Eu não sei o que eles vão passar. Se vai ser uma água, se vai ser um petróleo, né? No caso, vai ser uma coligação do porto para a termoelétrica. Nós fomos na reunião uma vez, há muito tempo já, que teve ali em cima, é um triângulo de terra que tem ali, perto do rio Macaé. Vai construir ali, salaram ter comentário assim, o pessoal que mora aqui no Embu, que estiver participando, a gente vai dar um emprego para eles lá. Mas aqui é melhor. E aqui eu estou até hoje, mas trabalhando sempre com a agricultura. A agricultura familiar enfrenta dificuldades na capital nacional do petróleo, tendo que lutar para permanecer no campo, para plantar e para escoar a produção. A gente precisa de adubo para a terra, precisa de calcária para a terra. E tudo isso a gente não tem. O trator para arar a terra para a gente. Neste contexto, o projeto busca oferecer um ambiente de leitura crítica da realidade, estimulando a reflexão e ação das famílias agricultoras na gestão ambiental pública. Em Presidente Kennedy, município localizado no estado do Espírito Santo, vivem famílias agricultoras assentadas no projeto de assentamento José Marcos de Araújo, de 2009. Na época eram 120 famílias, mas a área só suportava 77. Mesmo assim, fomos para lá com as 120. E nesse período, a Justiça determinou que as 120 famílias ficassem em 14 hectares e o fazendeiro ficasse com 1.300 hectares. Então a gente já pensa que o conflito já era iminente, né? Você coloca sem terra junto com o fazendeiro. Então, nesse período, nós passamos muitas dificuldades. As famílias, algumas acabaram desistindo, outras acabaram chegando. Então, começar a fazer o sorteio dos lotes. Porém, nesse sorteio, só foram sorteados, então, se não me engano, 43 famílias. Que fica aquele suspense. Será que a gente vai ganhar? Se a gente não vai ficar aqui? Se a gente não vai? Em novembro de 2023, mais 30 famílias foram contempladas pelo Programa Nacional de Reforma Agrária com lotes regularizados, totalizando 74 famílias já assentadas. No entanto, 3 famílias ainda esperam pela regularização dos seus lotes. As principais estruturas geradoras de conflito no município são grandes empreendimentos como Complexo Portuário Porto Central e Pedreira do Porto Central, a ineficiência de políticas públicas de incentivo à agricultura familiar e a dificuldade na produção e escoamento das mercadorias. No Presidente Kennedy, eles têm uma feira semanal e o assentamento ele foi descartado de escoar o produto deles nessa feira. E a gente está tentando, com o Rede de Observação, articular com um grupo para poder eles conseguirem ou entrar nessa mesma feira ou conseguirem uma feira só para eles. Uma pessoa sozinha, ou 2 ou 3, não conseguiriam ir lá fazer uma conversa diretamente com o secretário, com o prefeito, com a assistência social, que seja. Porque não é somente a horta, não é somente a feira. Existe assistência técnica. E o assentado, ele viu que sozinho ele não vai conseguir isso. Se ele não se unir, se ele não trabalhar coletivamente. Para lidar com essa situação, o PEA vem buscando incentivar e promover a organização do grupo, investigando os impactos ambientais e as estruturas geradoras de conflitos no município, buscando estimular o pensamento crítico e a participação social qualificada nos espaços de decisão política. Se a gente quer um trator para preparar a nossa terra, a gente tem que pagar. E até nós aqui do Andorinha, é difícil conseguir um trator, pagando é difícil. Em Rio das Ostras, na região de Cantagalo, está localizada a ocupação de Andorinhas, um território ocupado por agricultores que vivem da terra, comercializando seus produtos em feiras agroecológicas. As principais estruturas geradoras de conflitos no município são a Zona Especial de Negócios, ZEM, e a ineficiência de políticas públicas de incentivo à agricultura familiar. E os conflitos monitorados foram posse da terra e escoamento da produção. No lado de Rio das Ostras, está estrategicamente localizado o Distrito Industrial Municipal, Zona Especial de Negócios, ZEM, com uma área de mais de 1 milhão de metros quadrados e que segue em expansão. A ZEM começou a ser implantada em 2004 e desde então recebe incentivos políticos e fiscais para fomentar atividades empresariais e industriais no município, sendo a grande maioria relacionada à cadeia produtiva de petróleo e gás. Quando chegou a ZEM, ele começou a construir a ZEM,
O pessoal saiu vendendo as terras, tudinho, acabou. Aí entrou a imobiliária dentro, acabou, virou isso que tá aí hoje. Nota-se que o processo de expansão industrial foi acompanhado de pressão sobre o uso e ocupação do solo e descaracterização do território rural. Porque se urbanizar Cantagalo, o agricultor familiar vai acabar. Uma das principais lutas dos agricultores de Andorinhas está relacionada à permanência na terra. Desde 2017, quando 53 famílias ocuparam essa área, os agricultores familiares enfrentam uma disputa judicial pela terra e lutam pelo reconhecimento por parte do poder público municipal. A gente veio de um acampamento. Aí surgiu a possibilidade da gente vir para cá, porque isso aqui estava abandonado. Em 2018, os agricultores de Andorinhas receberam a primeira ordem de despejo e no ano seguinte houve o embargo de novas construções. Como forma de se fortalecer enquanto um grupo que exerce uma atividade tradicional, em 2019 criaram o Coletivo Andorinhas. O PEA, Rede Observação, começou a atuar junto ao grupo de agricultores do Coletivo Andorinhas nesse mesmo ano. Devido à judicialização do conflito, desde 2022, o PEA fornece apoio jurídico aos agricultores no processo de reintegração de posse que corre no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E eles estavam muito vulneráveis, realmente, a perder a terra. E aí a coordenação conseguiu lá numa reunião essa advogada para representar eles, que é a doutora Ana e a doutora Dulce. E aí a gente começa a trabalhar com eles exatamente, muito transparente em que pé que estava o processo, né? A risco deles perderem a causa, a risco deles perderem a terra. Mesmo diante desse cenário, os agricultores seguem resistindo com o apoio do projeto, através de ações de acompanhamento pedagógico, organização social e luta por maior visibilidade para garantir a manutenção da atividade tradicional. Em São Francisco de Itabapoana, na comunidade de Nova Belém, agricultores vivem da produção de mandioca, abacaxi, milho, jambo e muitos outros cultivos. Hoje, a gente vê que a nossa produção agrícola é muito grande. Por isso que a gente quer os projetos funcionando, quer trazer as coisas para perto de nós. Os principais conflitos monitorados no município foram desequilíbrio ambiental na unidade de conservação, plano de manejo das capivaras, acesso a políticas públicas para permanência no território e dificuldades de acessar políticas públicas de fomento à agricultura familiar. O poder público não ajuda com nada. Muitas das vezes os agricultores passam dificuldade para plantar e acabam perdendo as roças. A Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba é uma unidade de conservação de proteção integral, criada em 2002. Aqui era conhecida antigamente como a chamada Mata do Carvão. Recente, agora restava 1.200 hectares, então foi desmatado, entrou desmatamento. E hoje, depois da estação, isso diminuiu. Já reflorestou mais de 500 hectares de toco, então isso está sendo positivo. Apesar de muito importante, a unidade de conservação vive um desequilíbrio ambiental. Nos últimos anos, o crescimento da população de capivaras tem gerado problemas para a agricultura. Ela arranca tudo, come mandioca, come banana, tudo que vem, tudo que planta, abacaxi. Não dá para plantar, ela destrói, é uma coisa devastadora mesmo, a capivara. Após levantarem a pauta em reuniões do Conselho Gestor, em 2023, os agricultores formalizaram um comunicado à gerência de fauna do INEA e solicitaram providências sobre o manejo adequado da espécie. Acho que essa percepção também que eles estão tendo, né, dos lugares que eles podem e devem ocupar. Nova Belém enfrenta conflitos com a unidade de conservação, também por se encontrar totalmente inserida na zona de amortecimento da estação ecológica, convivendo com regras que impactam o modo de vida dos seus habitantes, como a proibição da pesca e da caça para consumo familiar e a da restrição de plantio em determinadas localidades. E tinha que tirar 100 metros de cada um do lado das propriedades dele, vai dificultar muito para o produtor. Até por questão que as terras aonde esse produtor precisa, até que está próximo ao brejo, onde está as terras mais frescas, onde tem melhor possibilidade de colher determinadas coisas. Diante desse cenário, os agricultores buscam garantir a integridade do território agrícola, visando não só a permanência na terra, como também a manutenção da atividade tradicional.
No estado do Rio de Janeiro, Campos dos Goitacazes é o município que tem a maior população negra em relação ao número de habitantes e foi a última a abolir a escravidão no Brasil. Como forma de resistência, muitos escravizados fugiram das fazendas e se organizaram em quilombos. O Quilombo de Lagoa Fea é um exemplo. Aqui dentro da comunidade quilombola, a maior dificuldade era o autorreconhecimento do ser quilombola. Então eu acho que isso é um grande fator exatamente porque começa a impulsionar a participação de discussão sobre as políticas públicas, que são os direitos dos quilombolas dentro da comunidade. As principais estruturas geradoras de conflito no município são fazendas, dutos da cadeia produtiva de petróleo e gás e dificuldades de reconhecimento e de valorização da identidade quilombola. Com a construção da RJ 180, que é atual, começaram a passar caminhões, veio o gasoduto, tem algumas pessoas que relatam que esse gasoduto também diminuiu a questão da agricultura, o solo se tornou menos fértil, na verdade. E por isso hoje eles produzem menos do que antigamente. A comunidade quilombola habita a região há mais de 150 anos e o quilombo foi certificado pela Fundação Cultural Palmares em 2017. Mesmo assim, enfrenta falta de reconhecimento e respeito pelos direitos territoriais, tendo inclusive dificuldade de acesso à lagoa que dá nome ao quilombo. E sobre o acesso também à nossa Lagoa Feia, porque a gente sabe que de feia só tem um nome. É uma lagoa linda, mas nós não temos acesso a ela. Essa fazendeira que parou essa terra aí, que eu tô doido para essa terra de volta. Ela não deixou nós ir lá na lagoa, fechou tudo. Se no passado o território era ameaçado por usinas açucareiras, atualmente somam-se os gasodutos e oleodutos para atender a demanda da rede de produção de petróleo e gás da região, conectando os empreendimentos. A instalação do gasoduto impactou as atividades de pesca e agricultura. Hoje as pessoas falam que não querem mais continuar com essas atividades, como a agricultura, a pesca, a pecuária, somente os mais antigos. Muitas vezes, a expansão das atividades industriais ocorre sem consulta ou consentimento prévio da comunidade. Para mim foi muito importante a vinda do projeto para cá, porque além do reconhecimento que a gente teve também uma noção dos empreendimentos, os impactos que esses empreendimentos causariam na comunidade. Agora que, como eu já falei, a comunidade foi certificada, teve um estudo que foi uma conquista nossa, o estudo de componente quilombola, e sobre os impactos que esse gasoduto, o novo Gasinf, vai causar aqui na comunidade. Diante desse contexto, a comunidade vem se organizando para resgatar e valorizar a memória e a identidade quilombola, como forma de fortalecimento, resistência e enfrentamento aos conflitos ambientais. Na verdade, eles estavam querendo botar a gente para fora para poder ficar com as nossas terras para criar hotel. A verdade foi essa. No quilombo de Baía Formosa, localizado em Armação dos Búzios, vive uma comunidade que tem sua história marcada pela resistência. A minha avó nasceu aqui em 1912, meu avô em 1905. As principais estruturas geradoras de conflitos no município são especulação imobiliária, turismo predatório, unidades de conservação e ineficiência de políticas públicas para a comunidade quilombola. E os conflitos monitorados foram reconhecimento enquanto comunidade quilombola para acesso a políticas públicas e regularização fundiária. Nós temos alguns conflitos territoriais, Um deles, que era o conflito junto aos fazendeiros, aos Cunha Bueno. Na década de 1970, as famílias foram expulsas de seu território e a comunidade foi dissolvida. Eu nasci na Baía Formosa, eu não sei, exatamente o que levou o fazendeiro a querer uma terra que nós já estávamos aqui, nós já vivíamos aqui. As famílias que permaneceram em Búzios se constituíram em núcleos: Zebina, Cesarina, núcleo perto da sede e núcleo Famílias Expulsas. Nós temos conflitos aqui com relação à própria sede, onde ela está situada, que às vezes receber uma informação de que nós somos os invasores e que vão derrubar. A partir do crescimento do setor hoteleiro, houve um interesse do mercado imobiliário em se apropriar do território quilombola que passou a ser ameaçado. Um exemplo significativo é o mega empreendimento Areté Búzios, que pretende ocupar uma área de mais de 6 milhões de metros quadrados. E o dono da fazenda, no caso o filho do senhor que expulsou o povo dali,
ele estava negociando essa terra com o Aretê, que é uma grande empresa que está chegando na região. E ali tinha uma audiência pública com o Aretê, todos ali para dar seguimento. Só que eles não informaram o grupo do Quilombo que ia ver aquilo ali. Foi aonde o projeto estava junto com a gente. Eu sou do Quilombo de Baía Formosa, eu sou do Núcleo Família Expulsa. A minha família, ela foi expulsa do seu território na década de 70. E em 2022, eu pude assinar aquele termo, eu pude olhar para o fazendeiro e dizer, olha, eu sou fruto daquela família que você expulsou. Hoje eu estou retornando aqui como advogada para assinar a devolução de terra para o nosso povo, para o nosso território. Embora a comunidade tenha obtido algumas conquistas, segue lutando para que seu território seja respeitado enquanto um território quilombola. Por isso, buscam reconhecimento, acesso a serviços básicos, como saneamento e energia elétrica, e o direito à terra, de forma que possam desenvolver suas atividades tradicionais. Através das atividades pedagógicas do projeto, os grupos prioritários vão desvendando coletivamente as relações entre as transformações ocorridas nos municípios, nos grupos sociais impactados, os conflitos decorrentes dos processos de reorganização territorial, os atores sociais envolvidos, seus interesses e as formas de atuação diante do conflito. Os conflitos são os mesmos, né? É a nossa perca de território, é a falta da comunicação com o poder público, né? São situações bem parecidas de todos os grupos. E o pensar coletivo é muito importante. Quando a gente junta com o Ministério Público, Defensor, MPF, né, todo mundo junto, a gente consegue furar essa bolha e a comunidade ter o retorno que merece. O projeto, com essa configuração que ele tem, com esses eixos, né, juntando a educação ambiental, com a comunicação popular, com o teatro do oprimido, com a pesquisa, dando essa liga de conhecimento, né? Eu acho que isso deu um salto de qualidade dentro do projeto e deu um aprimoramento nessa capacidade de realizar um processo educativo efetivo e com resultados que são cada vez mais visíveis, tanto dessa mudança da realidade quanto da mudança das pessoas que participam do projeto. É nítido, assim, o amadurecimento dos grupos e como vocês conseguiram avançar nas pautas, a estar ocupando os espaços de decisão. Nós estamos tendo mais sabedoria do que nós vamos querer futuramente, do que a gente vai pedir, como a gente vai pedir. Tendo informações, nós detemos poder e com esse poder nós podemos lutar e conquistar os nossos espaços. Saber o que são políticas públicas, conhecer seus direitos, seus deveres, né? E isso, assim, é uma transformação para a comunidade. Mas a terra sobra se a gente plantar. Nós não vamos sair porque nós somos herdeiras dessa terra. O PEA e o Rede Observação têm sido um divisor de água para nós. Eu sou fruto do PEA.